Olá, boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Sejam muito bem-vindos a mais momento de estudo, de devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Meu nome é Lucas Bonin, ao meu lado está minha esposa Annelise, e é sempre muito bom, é bom estarmos juntos, podendo louvar, podendo engrandecer ao nome do Senhor, nossa oração, nosso desejo. Possamos ter aqui momentos agradáveis, momentos edificantes na presença do Senhor, louvando o nosso Deus, ouvindo a sua palavra. Eu convido você a, neste momento, a cantar conosco alguns cânticos. E como já dissemos no começo, é muito bom estarmos juntos, podendo louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Cantemos. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. E que Deus venha nos abençoar a cada dia e que possamos sempre usufruir de estar na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, por mais difícil que possamos passar pelas situações, quando estamos na presença dele, conseguimos enxergar ele ao nosso lado, conseguimos ouvir da sua voz, e por mais difíceis que sejam as situações, nós conseguimos passar
pela fé, vivendo pela fé. Sim, é isso que esse próximo cântico diz. Quando nós, por mais difíceis que sejam as situações, nós somos chamados a confiar e descansar em Deus. Por mais difíceis que situações, mesmo que o mar não se abra, Deus pode fazer a gente andar pelas águas. E temos que entender que Deus vai fazer o mar se abrir, ou Deus pode fazer a gente andar por sobre as águas, não para saciar um desejo do nosso coração, não para saciar uma vontade própria, mas para que a vontade dele possa ser realizada na nossa vida. E é isso que é viver pela fé, é confiar na vontade de Deus, independente da situação, independente do problema. É confiar que Deus, que Ele é soberano e Ele tem um melhor para cada um de nós. Nós vamos conversar em relação disso um pouco mais, e antes da palavra, vamos contar esse cântico, Rompendo em Fé. Vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Bom, meus irmãos, antes de irmos para o nosso estudo, para a meditação desta noite, só lembrando que amanhã, domingo, nós daremos reinício às nossas atividades presenciais, lembrando que estaremos voltando, seguindo todos os protocolos de segurança, né? Então, aqui no WhatsApp, nas redes sociais, nós já colocamos esses protocolos. Qualquer dúvida que os irmãos tenham, pode nos procurar. Tá? Lembrando que o nosso culto amanhã será às 10 horas da manhã, com a transmissão ao vivo pelo YouTube.
Então aqui embaixo tem o link aqui do YouTube, se você está nos assistindo pelo Facebook, tem um link aqui do YouTube onde você pode nos assistir amanhã ao vivo. Tá lembrando também que mesmo com o nosso culto, amanhã nós ainda teremos a nossa campanha solidária, os diáconos estarão ali também recebendo alimentos e também doando, né, entregando para quem passar ali na igreja, que caso precise. Então, quem puder passar lá na igreja, levar esse alimento, nós estaremos lá a partir das 9h30 até as 11 horas, terá alguém para receber ou alguém para também fazer a doação. Bom, irmãos, indo então para o nosso estudo desta noite, nós vamos meditar no texto muito conhecido, que é a passagem do povo pelo Mar Vermelho. E todos nós já passamos por alguma situação na vida onde nós nos sentimos sem saída, onde nós nos sentimos cercados pelas mais adversas situações e muitas vezes pensamos em desistir, em entregar as pontas, né? Isso é meio que rotineiro, acontece. Com certeza já aconteceu com você. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. E, infelizmente, muitas vezes, quando isso acontece, nós acabamos tomando sempre as piores decisões. E eu quero, nesse texto, meus irmãos, eu serei breve aqui no nosso estudo, eu quero pensar como nos comportar em situações onde nós nos encontramos sem saída. E para a meditação desta noite, o texto é de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. Diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que vedes nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento que temos, a oportunidade de aqui através da internet podermos estarmos juntos como família, juntos através do teu Santo Espírito, para abrir da tua palavra, para meditar e aprender. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos transforme a aparência de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, meus irmãos, como eu já disse, o tema hoje do nosso bate-papo é sem saída. É como nos comportar frente a essas situações que muitas vezes foge daquilo que planejamos e aí de repente nós nos vemos cercados por situações, por dificuldades e muitas vezes tomamos as decisões erradas e equivocadas. E para então contextualizar o que está acontecendo ali nesse texto que eu li, lá no Gênesis, no final do livro do Gênesis, nós vamos ver que a família de Israel, de Jacó, que mudaram seu nome para Israel, chega no Egito, porque José já estava morando lá no Egito. José, filho de Israel, né, já morava no Egito. Ele era o segundo homem mais importante de todo o Egito. Acima de José só estava o faraó. Então, por causa da fome que existia ali naquela época, a família de José vem para o Egito e ali mais ou menos umas 50 pessoas muda ali para o Egito para poder passar por esse momento de fome, por esse momento de dificuldade. Passa-se os anos, vai morrendo as pessoas, morre José, vem um novo faraó, morre aquele faraó, surge um novo faraó, morre, até que então nos diz o texto que surge um faraó que não conhecia
né, a história de José. E esse novo faraó que surge, ao ver então que existe ali na sua terra uma grande multidão de israelitas, né, e temendo que esses homens e mulheres se voltem contra eles numa uma guerra tal, ele decide escravizar o povo. E o povo de Israel agora passa a ser escravo no Egito por 400 anos. Se antes eles eram convidados pelo próprio faraó a usufruir do bom e do melhor, agora este povo que está ali se torna um povo escravo e por 400 anos eles vão viver um momento muito difícil, um momento de miséria, de muita dor, de muita dificuldade, até que Deus então, ouvindo o clamor do povo, levanta um libertador, alguém que irá salvar o povo do jugo da escravidão e os levar até a terra prometida, essa terra prometida que Deus prometera a Abraão, né? Essa promessa feita a Abraão. E esse homem, então, é Moisés. E através de Moisés, então, Deus manda 10 pragas. Cada praga ela tem a sua importância a fim de ensinar ao povo de Israel que Deus, o Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, é o único e verdadeiro Deus. O Deus e cada praga ela tende a atacar a uma divindade egípcia para assim mostrar e educar o povo que Deus é um Deus superior àqueles deuses dos egípcios. E assim, então, após a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, onde essa praga vai ferir, né, o coração do faraó, que era tido como um deus, né, pelos egípcios, a encarnação do próprio Deus. Então, o povo é liberto. E o povo, então, começa uma caminhada rumo à Terra Prometida. E, como eu disse, se chegaram ali por volta de 50 pessoas, mais ou menos, no Egito, né, na época de José. Agora, saindo do Egito, depois de um período de escravidão, nós temos ali, em média, 1 milhão de pessoas. Nos diz o texto que homens prontos para a guerra eram 600 mil, sem contar mulheres e crianças. Não contando aí mulheres e crianças, a gente pode arredondar esse número aí para pelo menos 1 milhão de pessoas. Então é 1 milhão de pessoas que saem do Egito e vão andando pelo deserto rumo à Terra Prometida. E o deserto tem as suas peculiaridades. Durante o dia é muito calor e durante a noite é muito frio. E Deus, além de já ter feito tudo por aquele povo, os tirando do Egito, Deus quer mostrar e ensinar aquele povo que é um Deus presente, é um Deus que está no meio daquele povo. Então ele prepara uma nuvem, uma coluna de nuvem para proteger o povo do sol forte do deserto, para que aquele povo não se queimasse, né, por causa das altas temperaturas. E durante a noite, que era muito frio, Deus providenciou uma coluna de fogo. E era essa coluna de nuvem, a coluna de fogo, que indicava que era o GPS daquele povo naquele período para chegar à Terra Prometida. Era a manifestação visível do Deus invisível no meio do povo. Era Deus mostrando para o povo: olha, eu estou aqui com vocês. E aquele povo então vai caminhando e vai chegar então que eles vão parar de frente ao Mar Vermelho. Então, quando eles param ali e não tem por onde passar, eles olham para trás e veem que o exército do faraó que se arrependera de libertar o povo, vem com o seu exército e a fim de matar a todo mundo, e o povo agora fica desesperado. O povo se vê agora numa situação sem saída. Não tem como fugir aos lados por causa das montanhas, atrás está o exército dos egípcios e na frente existe o Mar Vermelho. E agora esse povo começa a duvidar e começa a demonstrar o quão incrédulo ele era, o quanto o seu coração era ingrato, e começa a reclamar e começa a blasfemar, dizendo: olha, Moisés, por que você nos tirou lá do Egito para morrer aqui? Era melhor ter ficado lá no Egito, era melhor os açoites, era melhor as dificuldades, era melhor a vida difícil do que viver essa experiência aqui no deserto. Nós vamos morrer aqui, mesmo Deus fazendo tantas coisas boas para aquele povo, mesmo Deus a cada dia provando o seu amor, a salvação, a libertação para aquele povo. No primeiro momento de dificuldade, no primeiro momento difícil, o povo joga tudo para o alto e diz: olha, era melhor estar lá no Egito escravo, tomando chibatada, do que estar livre aqui e indo para a terra prometida. Sim, mesmo com todos os sinais, mesmo com todos os livramentos, o coração daquele povo é um coração duro, é um coração grato, é um coração que rapidamente esquece de quem é Deus e esquece que Deus está no meio deles.
A princípio a gente fica pensando, nossa, mas que povo difícil, mas que povo cabeça dura. Mas assim como o povo de Israel, nós também somos tentados a quase sempre, nos momentos difíceis, nos momentos onde nós somos cercados pelas mais diversas situações inesperadas, a não confiar e não descansar em Deus. Muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, quando as coisas acontecem de uma maneira mais difícil, nós achamos que a nossa vida já era, nós achamos que tudo que nós vivemos foi perda de tempo, que era melhor ter vivido uma vida diferente, longe de Deus, do que ter confiado em Deus e chegado aonde chegamos. Mesmo Deus provando o seu amor e o seu cuidado constante em nossas vidas, através do alimento, através da vida, através das vestes, através da família, através dos amigos. Sim, Deus prova o seu amor por nós a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã por nós. Mesmo Deus se mostrando um Deus de amor, um Deus de graça, muitas vezes, quase sempre, quando passamos por dificuldades, nós esquecemos tudo isso e já achamos que era melhor ter vivido longe de Deus. Não é à toa que muitas pessoas hoje estão fora da igreja. Talvez você conheça uma pessoa, talvez a sua situação seja essa, que esteja fora da igreja, porque em algum momento de dificuldade, porque em algum momento de luta, em algum momento que as coisas não aconteceram do jeito que havia planejado, acabaram abandonando a sua fé em Deus. E a grande verdade, meus irmãos, é que nós temos um coração ingrato. Sim, facilmente nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus e começamos a achar que tudo aquilo que Deus nos dá de bom é fruto da nossa capacidade, é fruto do nosso esforço, mas isso é a pura mentira. Tiago vai dizer para nós não nos esquecermos, para não nos confundirmos, que toda boa dádiva ela vem de Deus. O que isso significa? Que a roupa que você está vestindo agora é Deus quem te deu. A casa onde você está morando agora é Deus quem te deu. A possibilidade de você nos assistir aqui via internet, através do seu celular, através do seu computador, é bênção de Deus para você. É Deus quem te dá saúde, é Deus quem te dá um emprego, é Deus quem te dá as condições necessárias de ter esses recursos, e isso para você estar vivendo hoje. Não se iluda, não se engane, não ache que é fruto do seu merecimento, não é fruto do seu esforço, não. Tudo que é bom vem de Deus. Porém, o nosso coração ingrato muitas vezes se acostuma com essas coisas e acaba esquecendo de Deus. Deus estava ali no povo o tempo todo com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo, e mesmo assim o povo se esquece de Deus, se esquece que é Deus quem cuida, que é Deus quem sustenta, que é Deus que está no meio deles. E assim também é conosco. Mesmo Deus se mostrando um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que nos dá muitas coisas, o nosso coração é um coração incrédulo. E aí na primeira luta, na primeira dificuldade, nós dissemos, Deus não me ama, Deus me abandonou, quer saber, vou viver a vida do jeito que eu quero. Sim, nós não podemos ter esse coração ingrato. Muitas vezes nós somos muito parecidos com aquele povo de Israel, que é um povo incrédulo, que no momento de dificuldade, que no momento que está sem saída, no momento que se vê cercado pelas mais diversas situações, não confia em quem é Deus, não confia no agir de Deus por ele. E nos diz o texto que quando estava nessa situação difícil, nessa situação complicada, com o exército atrás deles, com o mar na frente, o povo revoltado, desejando estar lá no Egito pelos açoites, nós vamos ver que Moisés, ele ora a Deus. Que Moisés vai e conversa com Deus. Moisés, ele não se desespera. Moisés, ele não duvida. Ele sabe muito bem em quem depositar a sua fé. Ele sabe muito bem quem está ao seu lado cuidando. Ele sabe muito bem que é Deus quem tirou o povo, é Deus quem estava guiando ele, todo o povo, pelo deserto. E aqui é interessante, porque mesmo com toda a incredulidade do povo, mesmo com toda a ingratidão daqueles homens e mulheres, mais uma vez, Deus opera um milagre para poder ensinar aquele povo quem ele era, a fim de ensinar aquele povo a confiar e descansar nele. Nos diz o texto que Moisés ele levanta o cajado, e quando ele levanta o cajado, o mar abre ao meio. Olha que maravilhoso! O mar se abre e o povo agora atravessa no meio daquele mar aberto.
E chega ao outro lado e nos diz o texto que nem a sola dos pés, que nem ali as vestes se molharam. Irmãos, deve ter sido uma experiência muito doida. Deve ter sido algo que nenhum filme é capaz de retratar. Imagine você andando no meio do mar, olhando para o lado, vendo as ondas ali. O medo que de repente não seria daquele negócio fechar e você ali no meio. Sim, o povo mais uma vez, mesmo com a sua incredulidade, mesmo com o seu coração ingrato, o povo mais uma vez experimenta da graça, experimenta do cuidado do nosso Deus. Então Deus salva o povo, o livra das mãos dos seus inimigos, independente do seu coração. Mesmo aquele coração daquele povo sendo um coração incrédulo, Deus vai e o livra, abre o mar para que eles possam passar, os livrando da mão dos seus inimigos. Sim, isso, meus irmãos, é graça. É o que Deus faz além daquilo que merecíamos, muito além. E Deus age em favor de nós, mesmo que nós não merecêssemos. E louvado seja Deus por isso. Porque nós nunca vamos conseguir fazer algo para alcançar o merecimento da graça, do amor de Deus. Então Deus, nos momentos que estamos sem saída, nós precisamos nos voltar para Deus, assim como Moisés fez. Simples assim. É só isso, Lucas? Sim, só isso. Quando você se ver em situações difíceis, quando você se ver em situações cercadas pelas mais diversas dificuldades, o que você precisa fazer é orar. Deus, me ajude. O que fazer? É simples assim. Essa é a melhor coisa que podemos fazer para não tomarmos as ações erradas. Mas veja bem que aquela oração de Moisés não foi a primeira oração. Não era a primeira vez que Moisés estava buscando a Deus. Moisés ele tinha intimidade com Deus. O autor de Hebreus, no seu capítulo 11, vai dizer que o relacionamento de Moisés com Deus, eles eram tão próximos, eram tão íntimos, que Moisés conversava com Deus como se pudesse ver a própria face de Deus. Veja bem, como se pudesse ver. Isso mostra o nível de intimidade que existia entre Moisés e Deus. E nós precisamos, então, Moisés ele não espera chegar o momento de luta, não espera chegar um momento difícil para buscar a Deus. Ele já tinha essa intimidade. Por isso que quando ele se vê ali cercado pelo exército, pelo mar, não foi difícil buscar a Deus, não foi difícil ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a buscar o tempo todo a Deus. Paulo nos exorta isso, dizendo orar sem cessar. E orar é estar na presença de Deus. Nós aprendemos quando criancinhas que orar era falar com Deus, né? Que cruza os dedos, abaixa a cabeça. E a gente acha que oração é só isso. Não, isso é só uma parte da oração. Oração é muito mais do que cruzar os dedos, abaixar a cabeça. Existem sim momentos onde precisamos cruzar os dedos, abaixar a nossa cabeça, nos ajoelhar e ir para o quarto. Mas oração é estar na presença de Deus e precisamos, então, como Paulo diz, orar sem cessar, precisamos estar o tempo todo na presença de Deus. É isso que é ter intimidade, é andar com Deus. Porque quanto mais eu tenho intimidade com Deus, eu ando com Deus, mais fácil é de reconhecer a sua voz, mais fácil é enxergar a Deus cuidando de mim. Veja bem que aquele povo, ele não tinha intimidade com Deus, mesmo a nuvem estando ali, a coluna de fogo estando ali na frente deles, visíveis a eles, que representava o próprio Deus, aquele povo não conseguia enxergar Deus cuidando deles. E muitas vezes acontece isso conosco, porque não temos intimidade. Muitas vezes Deus está ali o tempo inteiro, mostrando que é Ele quem cuida, que é Ele quem nos sustenta, que Ele tem o melhor para nós. Porém, nós não confiamos. E quando passamos por dificuldades, nós não conseguimos enxergar Deus e achamos que Deus ele nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. Sim, Deus age em nosso favor, independente dessa nossa incredulidade, independente da nossa ingratidão. E louvado seja Deus por isso. Isso não mostra que somos importantes, que somos merecedores de alguma coisa. Isso aqui é muito importante.
Temos que tomar muito cuidado, que muitas pessoas acham que são importantes, que são o centro do universo, que Deus precisa o tempo todo suprir as necessidades do seu coração. Não, nós não somos importantes. Quando Deus age em nosso favor, independente da nossa incredulidade, independente da nossa gratidão, não é porque somos merecedores, mas sim porque Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Só mostra o quanto Deus nos ama, e não porque somos merecedores de algo. Somente Deus pode nos livrar de situações sem saída. Somente Deus pode nos tirar de uma situação difícil, de um lugar de escravidão, de um lugar de açoites, de dor, de tristeza, e pode nos levar para uma terra de descanso, para uma terra que emana leite e mel. E nós precisamos confiar em Deus. Sim, somos chamados a viver pela fé. Somos chamados a confiar em Deus. E viver pela fé não é confiar que as coisas irão acontecer do jeito que esperamos. Viver pela fé é a certeza que mesmo em situações difíceis, que mesmo em situações sem saídas e dificuldades, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo e pode abrir o mar para que possamos passar por outro lado. É a música que nós cantamos no começo. Sim, Deus, se o mar não se abrir, Ele pode nos fazer sim andar por sobre as águas. Mas veja bem, Ele pode abrir o mar, Ele pode fazer a gente andar por sobre as águas, não para saciar um desejo do nosso coração. Não, isso não é fé. Ele pode fazer a gente andar por sobre as águas, Ele pode fazer o mar se abrir para que Ele possa ser feita a vontade de Deus. Sim, precisamos estar prontos para aceitar, entender, reconhecer a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E isso é viver pela fé. É o enxergar Deus conosco nas mais diversas situações. Situações boas e situações difíceis. Precisamos, meus irmãos, aprender. Diferente do povo de Israel, precisamos ter um coração grato. Um coração que confia. Um coração que descansa em Deus. Nós não podemos nos deixar que as mais adversas situações nos separem, nos leve para longe da presença de Deus. Sim, passamos por dias difíceis? Sim, estamos passando. Muitos de nós perderam empregos. Muitos de nós têm tido a dificuldade de achar um local para trabalhar. Muitos de nós estão passando por momentos de saúde e tantas outras coisas. Talvez o seu momento hoje você possa estar se vendo sem saída. E o meu desejo é que você possa realmente fazer como Moisés: Deus, me ajude, me mostre a direção. Que você possa realmente confiar e descansar. E que possamos, meus irmãos, estar com o nosso coração aberto, com o nosso coração sensível, para nos permitir ser usados por Deus para ajudar e abençoar outras pessoas, do mesmo jeito que Moisés foi usado por Deus para abençoar e conduzir todo o povo. Sim, isso também é viver pela fé. Em momentos sem saída, meus irmãos, em momentos de dificuldade, somos chamados a confiar e descansar em Deus. Só que esse confiar e descansar em Deus não pode ser somente nos momentos de luta. Precisa ser uma constante, tem que ser todo dia, para quando vier o dia mau, quando vier os dias difíceis, possamos reconhecer o cuidado de Deus. A minha oração é que possamos realmente descansar, que possamos realmente confiar em Deus. Que mesmo em momentos difíceis, que nós não possamos ficar desesperados, que possamos realmente confiar e descansar. Como o apóstolo Pedro nos diz, possamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todo o nosso pavor, entregando a Ele as nossas lutas, os nossos medos, confiando que Ele tem o melhor para cada um de nós. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque como nós lemos aqui na Tua Palavra e aprendemos através dela, que o Senhor age em nosso favor, que o Senhor tem cuidado de nós, independente, ó Deus, da nossa incredulidade, do nosso pecado. Obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Que possamos, Senhor, a cada dia buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nos dê fome e sede da Tua presença, da Tua palavra. Que possamos confiar e descansar em Ti, que possamos ter intimidade com o Senhor, para quando enfrentarmos momentos difíceis, para quando enfrentarmos momentos de vales de sombra e morte, possamos, como salmista, reconhecer que o Senhor está ao nosso lado, trazendo consolo, trazendo proteção
as nossas vidas. Senhor, cuide de cada um de nós. Abençoe cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta noite. Irmãos que estão passando, de repente, por momentos difíceis, se vendo, ó Deus, cercados pelas mais diversas situações. Que o Senhor possa estar trazendo cura para aqueles que estão acamados, passando por momentos difíceis de saúde. Que o Senhor possa estar abrindo portas de empregos para aqueles que estão desempregados nesses momentos tão difíceis de pandemia. Que o Senhor possa, ó Deus, estar preservando os empregos daqueles que estão trabalhando, ó Pai. Que possamos realmente também ter os nossos olhos e corações abertos para sermos usados por Ti, para sermos bênção, para podermos anunciar o Teu Evangelho para aqueles que estão perdidos. Cuide, ó Deus, de cada um de nós. Cuide, ó Pai, amanhã da nossa volta, do nosso culto presencial, que possa tudo correr bem para a Tua honra e para a Tua glória. Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Lembrando que amanhã, às 10 horas, teremos nosso culto presencial lá na igreja. Se você não pode ir, nos assista pelo YouTube. O link vai estar aqui na descrição. E que realmente possamos confiar e descansar no nosso Deus. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.